Pais queridos, quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, que se encontra lá em Salmos, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Porque os gentios se amontinam e os povos se intrigam em vão. Os reis da terra se preparam com seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços e sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Do trono celeste o Senhor se põe a rir e a ridicularizá-los. E no seu devido tempo, com ira e em seu furor, os confundirá em pavor, declarando: fui eu que consagrei o rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espalharás, espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Queridos, vamos meditar nesse texto? Olha o que esse texto está dizendo. Que os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, né, hebreus. É considerado todo aquele que não teme a Deus, que não serve ao Senhor. Esses são considerados pela palavra de Deus como gentios. E a palavra está dizendo: por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Ou seja, eles se revoltam contra Deus. Eles se unem para se revoltar contra o Senhor. Olha o que diz o versículo 2. Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor. Queridos, o que nós vemos? Em toda a parte do mundo, os reis da terra preparam seus ardis, seus intentos malignos, suas articulações. Os governantes se levantam unidos contra o Senhor. Eles conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo e proclamam: façamos em pedaços os seus laços e sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Ou seja, os reis da terra, os governantes, como está escrito aqui em Salmos 2, queridos, eles se unem e eles se levantam contra o Senhor e proclamam: vamos fazer em pedaços os seus laços. Eles se sentem aqui, como diz o texto, como se o próprio Deus tivesse posto laços neles, vínculos, e eles não querem vínculo algum com Deus. Eles querem despedaçar todos os laços, sacudir para longe deles todo e qualquer vínculo que unam eles a Deus. E do trono celeste o Senhor se põe a rir deles. Queridos, nós estamos vendo por toda parte do mundo homens, lideranças políticas em toda parte do mundo, religiosas, que se unem, que se levantam com ardis para irem contra o próprio Deus.
não querem, de hipótese alguma, vincular-se a Deus, não querem se unir ao Senhor. E eles falam aqui, ó, no verso 3, vamos sacudir qualquer vínculo que tenha com Deus. Vamos quebrar qualquer laço que nos una a Deus. Vamos jogar para longe qualquer referência que nos ligue a Deus. Não queremos Deus na nossa vida. Não queremos Deus no nosso governo. Não queremos Deus na nossa casa. Para longe de nós. É isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que os reis da terra preparam seus ardis, ou seja, seus intentos, suas articulações, se unem e conspiram. Queridos, muitas vezes achamos que as pessoas fazem mal umas às outras, mas Deus não está vendo, que Deus não está olhando, que Deus não está tomando para ele. Mas a palavra de Deus é clara. Todas as vezes que... Aqui está falando de reis da terra, né? Governantes conspiram contra as leis de Deus, contra coisas que Deus estabeleceu na terra, padrões que Deus mesmo estabeleceu. Isso não está indo contra uma instituição religiosa, isso não está indo contra uma igreja, isso está indo diretamente contra o próprio Deus. Toda articulação feita aos princípios da palavra de Deus, seja em qualquer parte do mundo que for, está indo contra o próprio Deus. E o Senhor está lá do céu, está dizendo, eu vou me pôr a rir e a ridicularizá-los. Sabe por quê, queridos? Deus continua no seu trono. Ele continua governando. Os homens podem se unir, podem até se levantar, articular contra as leis de Deus, articular com leis que tentam retirar Deus de toda uma sociedade. Podem até tentar quebrar com todos os laços que unam Deus a uma sociedade, a um país. Mas sabe o que Deus diz? Eu estou aqui do meu trono rindo. Não se assuste, queridos. Nós, como igreja, iremos passar tempos difíceis na terra. A palavra de Deus já avisava isso. Deus não está assustado com isso. Deus não está temeroso com o que está acontecendo na terra. Deus não está lá do céu assustado. Mudaram as leis, o povo não me quer, o povo... Não, a palavra de Deus está dizendo, eu estou rindo. Eu vou ridicularizar desses governantes, desses líderes, desses reis que não me querem em seus governos, não me querem em suas cidades, não me querem em seus países. Porque no seu devido tempo, os repreenderá com ira. Queridos, isso é muito sério. Você que tem temor no coração por Deus, você que tem temor pela palavra de Deus, guarde isso. No seu devido tempo, os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando. O que Deus vai declarar que causará tanto pavor a toda liderança política, religiosa, seja lá qual for, que não aceita Deus na sua vida, na sua casa, na sua sociedade, em seus tratos? O que Deus vai falar que vai apavorar tanto esses homens que hoje se sentem poderosos, que não precisam de Deus, não querem Deus nas suas vidas, não querem Deus nos seus negócios, não querem Deus nas suas empresas, não querem Deus nos seus trabalhos, não querem Deus na sua casa, não querem Deus para a vida dos seus filhos, não querem Deus para si. Quebram todos os laços que unam
os seus relacionamentos a Deus, não querem Deus, rejeitam Deus, querem Deus de longe, quebram os laços, cortam os vínculos, armam e articulam contra o próprio Deus, porque articulando contra a palavra de Deus, articula contra Deus. Deus e a palavra é uma só. João diz, ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Jesus é a palavra. No seu devido tempo, verso 5, ele os repreenderá com ira. Queridos, hoje Jesus é advogado. Hoje Jesus é advogado, mas haverá um dia que ele virá como nosso juiz. Ele vai julgar a terra. Ele diz, olha, no seu devido tempo os repreenderá com ira e em seu furor os confundirá com pavor, declarando. Que declaração que trará pavor a todo aquele que não quer Deus em sua vida, queridos? Olha só qual é a declaração que Deus disse. Lá no verso 3, capítulo 2 de Salmos. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho. Queridos, todos aqueles que rejeitam a Jesus, achando que Jesus não é Deus, Deus está dizendo aqui, ó, eu vou confundir essas nações. Eu vou trazer juízo e repreender com ira todo aquele que não creu em Jesus. Porque eu o consagrei como rei sobre Sião. Fui eu, diz o Senhor, que consagrei Jesus como rei no meu monte sagrado e proclamei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és o meu filho. Foi Deus quem disse isso acerca de Jesus. Para todos aqueles que acham que Jesus foi um profeta apenas, que Jesus apenas foi um bom exemplo de homem, estão muito enganados. Jesus é Deus. E ele vai julgar a todo aquele que o desprezou. A toda sociedade, a toda organização, a toda liderança, liderança política que quis vê-lo de longe, que cortou todos os laços com ele, não quis. Essas pessoas, esses governos serão duramente castigados. A palavra de Deus diz. E no seu devido tempo os repreenderá com ira. Hoje é o tempo de oportunidade, queridos, para se arrepender, para reconhecer que Jesus é Deus, para reconhecer que Deus o estabeleceu como rei de toda a terra. Como rei de toda a terra. Jesus é Senhor de toda a terra. E a todos aqueles que não o reconhecem dessa maneira, irão ser julgados e penalizados no seu devido tempo. No seu devido tempo. Os confundirá com pavor. Todo aquele que está rejeitando Jesus hoje não sabe o que está fazendo da vida. Não sabe o que está fazendo com a vida. Todo aquele que hoje está desprezando a Jesus não sabe que um dia será confundido com pavor, porque o próprio Deus deu autoridade a Jesus para julgar a todo aquele que o rejeitou. Porque ele é o Filho de Deus. E Deus disse para Jesus, no verso 8, pede-me, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Duro, queridos. Dura coisa aí contra o Deus Todo-Poderoso. Dura coisa é lutar
contra aquilo que Deus já estabeleceu. Você aceitando ou não, Deus é Deus. Jesus é Filho de Deus e Jesus é Deus. Ele estava com Deus no começo de todas as coisas. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele se fez carne, mas ele já existia, porque ele era Deus. E ele continua vivo ao lado de Deus. E Deus lhe deu toda a autoridade sobre a terra. Sobre toda a terra, Deus deu a Jesus a autoridade. E agora ele não vai voltar para morrer numa cruz mais. E agora ele não vai voltar para ser humilhado mais. E agora ele não vai voltar para passar em nosso lugar vergonha e dor. Agora ele vem para reger com cetro de ferro. Como um vaso de oleiro, ele vai espatifar as nações que o rejeitaram. Sabe o que é isso? É trazer pavor, confundir todo aquele que não creu que ele é Deus e ele é o rei de toda a terra. Ele vai trazer juízo. Ele vai trazer condenação. E a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então, se você não crê em Jesus como Deus, como Filho de Deus, você já está em condenação. O que lhe resta é um grande juízo. Então, enquanto Deus está te dando oportunidade hoje, se arrependa, reconheça Jesus como Senhor de toda a terra. Ainda que você não veja isso na sua plenitude, porque Ele disse em sua palavra aqui nesse mesmo texto. Vamos ler? No seu devido tempo. Eu gosto disso, queridos. Lá a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Deus está dando corda. Deus está dando corda. Quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje mais. Quem crê vai crer e vai se firmar na sua fé, mas quem não crê vai ser condenado. Já está condenado. No seu devido tempo, a ira de Deus vai chegar sobre a terra. Se arrependa hoje. Se volte para Jesus hoje. Ele é amor, queridos. Mas ele também é fogo que consome. Ele tanto nos amou e provou o seu amor na cruz, dando-se, se entregando em nosso lugar. Ele não precisava, se ele quisesse, ele deixava todo mundo ir para o inferno e criava uma nova humanidade para ele. Porque Deus fez o homem do pó da terra. Mas ele quis nos amar mesmo sem merecermos, se entregando naquela cruz, nos dando oportunidade de salvação. Para todo aquele que nele crê, que crê no sacrifício dele, será salvo. Mas quem não crê já está em condenação. Se a palavra de Deus está falando com você hoje, se arrependa agora. Se arrependa hoje, que Deus cause temor no teu coração. Não medo de Deus. O verdadeiro amor lança fora o medo, mas temor sim, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. E no verso 11 diz: servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Isso é muito sério, queridos. A Bíblia vai dizer que outra vez farei diferença daqueles que me servem, daqueles que não me servem. Vivei nele com alegria. Alegria é o sinal do fruto do Espírito. E tremor. Não banalize a palavra de Deus. Não ache que porque algumas pessoas se atualizaram e estão modernos, vivendo do modo que quer e acha que isso não vai ter consequência, que é isso que a palavra de Deus diz. É mentira, é engano. Ontem eu preguei sobre isso. Não ande no conselho dos ímpios. E conselho aqui, queridos,
Não é só alguém chegar e te dar conselho, não. É estilo de vida. É imitar cristãos que se dizem cristãos, mas estão com uma vida no pecado, na bagunça, sem santidade, sem viver para Deus de verdade, sem servir ao Senhor com temor e tremor. Esqueceram do temor ao Senhor. Esqueceram que Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o nosso Pai, mas também Ele é o nosso Rei. Ele também é o nosso Senhor. E se Jesus não pode ser o seu Senhor, Ele também não pode ser o seu Salvador. Então, se Ele é o seu Senhor, você deve a Ele obediência. E você só sabe o que deve obedecer se você ler a palavra. Você não pode viver pelo que os outros fazem e falam e seguem. O que está na cabeça dos outros, você tem que seguir a palavra de Deus. Você só vai saber o que o Senhor quer de você se você conhecer a palavra dEle, conhecer a vontade dEle. Como que eu vou ser obediente a alguém se eu não sei aquilo que Ele deseja de mim? Então, servir ao Senhor com temor e viver nele com alegria e tremor. Com alegria, mas com tremor. Com alegria, não precisa ser engessado, não precisa ter medo. Com alegria, mas com tremor. Com tremor. Sabendo que Ele é o Deus de toda a terra, que lança tanto o corpo do homem como a alma no inferno. A Bíblia fala, não temos homens que só pode danificar o corpo. Tema a mim, que posso levar tanto o corpo como a alma para o inferno. O inferno é real, queridos. O inferno existe. E é para castigo dos demônios e do diabo. E também daqueles que não obedecem a Deus. Que não querem crer no sacrifício de Jesus. Não seria tão simples acreditar que Jesus morreu para que eu não precisasse morrer eternamente? Que Ele já levou todo o meu pecado? Que Ele me tornou santo? Que Ele tirou de mim o meu pecado e colocou nele, e que agora Deus não me vê mais como pecador, mas Deus me vê sem pecado, justo, justificado pelo sangue de Jesus, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, com muita dor, sacrifício, entrega, para que eu não precisasse morrer. Mas não é tão simples assim. Por isso que a palavra de Deus diz, sem fé não podemos agradar a Deus. É necessário que creiamos em Deus e na sua palavra. Rendei ao Filho a adoração sincera. Rendei a Jesus a adoração sincera. Para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Pois a sua ira se acende depressa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Verdadeiramente, felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Deposita em Jesus a sua plena confiança. Não ponha no seu braço a sua confiança de mudar sozinho. Ninguém muda sozinho. Ninguém se transforma sozinho. Ninguém se lava dos seus pecados sozinho. Já teve um que fez isso por mim e por você. Confia nele, deposite nele toda a sua confiança. E creia que Jesus é suficiente para te lavar de todo o seu pecado e te transformar à imagem do Filho de Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa.